Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia Gemini e hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Amatya Karka posicionado na casa 2. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo pro vídeo. Na astrologia Gemini, o Amatya Karka é o indicador da carreira, porque Amatya em sânscrito significa conselheiro ou ministro e Karka significa indicador. Então, quando nós unimos a expressão Amatya Karka, significa o indicador da carreira. É o segundo astro com o grau sideral mais elevado em longitude. O Amatya Karka ocupa a função de ser um secretário, de ser um tesoureiro, de ser um conselheiro de recursos. Só que o Amatya Karka, ele não é o suficiente para você dizer a carreira. É preciso analisar o Amatya Karka de maneira combinada, porque a casa que naturalmente representa a sua carreira é a casa 10. Então você deve encontrar o seu ascendente sideral e verificar qual é o signo que ocupa a casa 10, o planeta que rege aquele signo e para onde aquele planeta vai e entender o que aquele planeta está querendo dizer. Então você une essa informação e combina com o que o Amatya Karka na casa 2 quer dizer, que você vai chegar numa síntese. Então, a casa 2 vai ser uma casa muito importante para alguém que tem o Amatya Karka aqui, porque você vai precisar desenvolver os temas da casa 2 a nível de profissionalismo para você conseguir alçar a sua carreira. É natural a pessoa desempenhar mais de uma das modalidades de carreiras associadas à casa 2, como vocês podem ver aqui do lado, eu coloquei todas as associações de carreiras mais objetivamente associadas com a casa 2. E qualquer um dos 8 astros pode ocupar o posto de Amatya Karka, desde os luminares, que são o Sol e a Lua, as 5 estrelas vagantes, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno, e até mesmo o nó do norte da Lua, o Rahu. Qualquer um destes pode ser o seu Amatya Karka. E embora você tenha o Amatya Karka posicionado no segundo signo, contado a partir do ascendente, ou Lagna, como se chama em sânscrito, não necessariamente significa que você terá o Amatya Karka posicionado dentro da cúspide da casa 2. É por isso que na astrologia védica nós utilizamos o chamado Mapa Bhava, cuja função é de organizar as cúspides. Então você deve de fato consultar no Mapa Bhava se você tem o Amatya Karka contido dentro da cúspide da casa 2, porque se pelo Mapa Bhava estiver acusando que não, então o veredito será não, você não terá o Amatya Karka na 2. Esse vídeo é direcionado única e exclusivamente para quem calculou o Amatya Karka de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. É bem específica a minha orientação. Então se você veio aqui porque você calculou o seu Amatya Karka de acordo com a Ayanamsha Lahiri ou qualquer outra sorte de Ayanamsha, eu vou pedir educadamente para você fechar o vídeo e sair, porque esse vídeo simplesmente não é para você, é uma perda de tempo. A minha orientação é bem pontual. Esse vídeo é direcionado para quem tem o Amatya Karka dentro da cúspide da casa 2, de acordo com o Mapa Bhava, e o Amatya Karka calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Então, se você achou as minhas orientações muito pesadas e ainda ficaram dúvidas sobre como você encontrar o seu Amatya Karka, você não precisa entrar em pânico, porque eu tenho um tutorial que vai ajudar você a como encontrar o seu Amatya Karka. Então, se você ainda não conhece esse tutorial, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te orientar para um vídeo que tem escrito na capa, os 8 Karkas. Então, você clicando nesse link, você vai cair diretamente no meu tutorial, onde eu ensino passo a passo de como você
encontrar a sua sequência de 8 carcas, ou charakarkas, ou como se chama em português, indicadores móveis, dentre eles o que interessa para esse vídeo, que é o Amatya Karka. Então, uma vez que você fizer este tutorial, aí você volte aqui para que nós possamos dar continuidade à aula. Então, é aqui as associações de carreiras mais objetivamente associadas com a casa 2. São essas daqui, eu vou ler uma por uma para vocês. E caso você tenha o Amatya Karka posicionado dentro da casa 2, ele vai estar representado pelas letras AMK dentro desse triângulo aqui. Esse aqui, como vocês podem ver, é um mapa com design do norte da Índia. Então, a casa 2 é sempre representada por esse triângulo aqui. E o que acontece quando nós temos o indicador da carreira na casa 2? A primeira carreira que, na minha opinião, mais representa a natureza da casa 2 é a carreira da culinária. Então, você trabalhar com algum tipo de culinária, porque a casa 2 representa a alimentação, representa os alimentos. Então, você pode trabalhar como uma pessoa que prepara pratos, como um chefe de cozinha, como uma pessoa que monta buffets, que orienta uma equipe a montar buffets. Você pode ser dono de restaurante. Você pode ser uma pessoa que fornece comida, ser um fornecedor de alimentos, tanto a varejo quanto atacado. Você pode também trabalhar com bebidas, porque a casa 2 também representa líquidos, são as bebidas. Então, você ser uma pessoa que fabrica bebidas, ter uma loja de vinhos, de sucos, até mesmo de leite, qualquer sorte de bebida, você é um fornecedor de bebidas. Esta casa tem relação também com economia, porque essa é a verdadeira casa da economia, do dinheiro. Então você pode trabalhar como um economista e como uma pessoa que faz prognósticos para a economia. Você também pode ser um contador, uma pessoa que trabalha em lojas de câmbio. A casa 2 também rege lojas de câmbio, lugar onde as pessoas vão para trocar por uma moeda estrangeira. E você pode trabalhar também com joias, tanto como alguém que de fato busca matéria bruta, joias em estado bruto, lapida as joias, monta design de joias, ou simplesmente uma pessoa que compra joias já com o design e revende por um preço adaptado, de acordo com a loja. E a casa 2 também representa cofres, então ela pode representar toda sorte de objetos que eles são considerados caros. A casa 2 representa objetos caros, objetos de luxo. Então, você pode ser uma pessoa boa para identificar uma relíquia, identificar uma joia que é falsificada, um objeto que ele é falsificado, que ele é uma relíquia. Também tem relação com bancos. Então você pode trabalhar num banco, que é uma associação essencial com a casa 2. A casa 2 rege os bancos, que é o lugar onde as pessoas guardam o dinheiro. A casa 2 é uma casa fixa e do elemento terra, Arta, é originalmente a casa de touro. Mesmo que você tenha uma Amatya Karka num outro signo, mas só pelo fato de estar na casa 2, ele traz essa energia de um Arta fixo. Então é o banco, de fato. Você pode ser um bancário ou um banqueiro, se você tiver alguns yogas e uns estrelas fixas que facilitam para você ser um banqueiro. Você pode trabalhar com nutrição, que é uma outra associação com a casa 2. O nutricionista é alguém que
orienta as pessoas a se alimentarem de maneira mais saudável. É uma pessoa que prescreve dietas saudáveis. Então você pode ser um estudioso de dietas, você pode ser uma pessoa que se interessa por ler o rótulo, a composição, as informações nutricionais, nutritivas dos alimentos. Salão de beleza também é associado com a casa 2, porque essa é originalmente a casa de Touro, como eu falei, e o astro que rege Touro é Vênus. Então essa casa tem uma energia muito venusiana e Vênus rege técnicas de embelezamento. Então Vênus rege salões de beleza. E existem muitas modalidades que você pode trabalhar dentro da categoria de salão de beleza. Uma delas é como cabeleireiro, porque a casa 2 rege essa parte do nosso corpo, é o rosto. Então, o rosto é onde tem a barba e o cabelo. Então, você pode trabalhar ou como cabeleireira ou como um barbeiro, que é uma pessoa que corta cabelo e barba de homem. Você pode trabalhar como uma pessoa que aplica shampoos, que lava cabelos. A casa 2 rege também shampoos, que inclusive é uma invenção da Índia. A Índia foi que inventou os primeiros shampoos, e a palavra shampoo ela vem do sânscrito. Você pode trabalhar também como visagista. O visagista é uma pessoa que embeleza o rosto das pessoas, como por exemplo, fazer a sobrancelha, fazer a limpeza de acne na pele da pessoa. Então assim, o visagista ele também pode fazer limpeza de pele. Em certo sentido, a casa 2 rege dermatologia, mas especificamente a cutis do rosto. Então, o Amatya Karka na casa 2 também pode fazer um dermatologista especificamente. Tudo bem, todo dermatologista ele vai focar na pele como um todo da pessoa, mas especificamente a pele do rosto. E você pode também trabalhar na fabricação de perucas, que é outra coisa que a casa 2 rege. São as perucas. Pessoas que aceitam doações de cabelos e montam perucas. Você pode trabalhar com odontologia. Outra associação com a casa 2 são os dentistas. O odontologista é um dentista, porque a casa 2 rege a boca, a saúde bucal. E também com ortodontia, porque a ortodontia especificamente é uma área da odontologia que trabalha com a aplicação de aparelhos para corrigir dentes tortos. Agora, o dentista, de maneira geral, trabalha com a limpeza bucal. Fonoaudiologia é outra associação com a casa 2, é o fonoaudiólogo, que é uma pessoa que ajuda as pessoas a melhorarem a sua dicção, a falarem de uma maneira mais audível e também a não forçar as pregas vocais, que é outra coisa que a casa 2 rege, ela rege as pregas vocais. E a oratória. A casa 2 rege especificamente a palavra falada e não a palavra escrita e não a literatura. A casa que rege de fato a palavra escrita e a literatura é a casa 3. A casa 2 rege a palavra falada. Oftalmologia. Então, o oftalmologista é visto pela casa 2, que é uma pessoa que cuida da saúde dos olhos da pessoa. A casa 2 ela rege o rosto, os olhos estão no rosto. Eu coloquei a palavra abreviada porque ela é muito grande. Otorrinolaringologia é uma outra profissão associada com a casa 2. Aqui no Brasil a gente fala corriqueiramente o otorrino.
Então, o Amatya Karka na 2, ele pode fazer um otorrino, que é uma pessoa que cuida da saúde dos ouvidos da pessoa e também da garganta, porque os ouvidos e a garganta eles estão associados. Tanto que quando a pessoa tem uma inflamação de garganta, ela pode ter a inflamação passada para os ouvidos, porque eles estão interligados. Então, o otorrinolaringologista é alguém que cuida de toda essa parte. O canto é outra associação com a casa 2. A casa 2 rege de fato os cantores, não músicos em geral, mas especificamente os cantores, as pessoas que trabalham com a voz. Então pode representar o Amatya Karka na 2 um professor de canto, assim como uma pessoa que trabalha com corais. A casa 2 rege corais. E também um cantor, um intérprete. História é outra associação com a casa 2. Porque a casa 2 ela representa o passado. Então, a história é o que lida com o passado. Então, você pode trabalhar com isso também. E a casa 2 rege a capacidade de identificar acontecimentos do passado que são valiosos, que são relevantes. Então, ela também pode fazer um museólogo, uma pessoa que trabalha com museus, com objetos que eles talvez não sejam mais valiosos hoje, mas que eles têm valor histórico. Então, o Amatya Karka na casa 2 pode fazer uma pessoa que coleciona objetos antigos, que são valiosos, aí é mesmo uma pessoa que organiza leilões. A casa 2 rege leilões e museus, de maneira geral. Você pode também trabalhar como palestrante. A casa 2 é de fato a casa das palestras, uma pessoa que vende palestras, uma pessoa que vende aulas, porque é a casa da palavra falada, da oralidade, e palestras de autoajuda, palestras que ensinem as pessoas a se autovalorizarem, que a casa 2 representa o nosso valor pessoal, a nossa autoestima, que é o que Vênus e o signo de Touro essencialmente regem. Rege a nossa capacidade de nos autovalidarmos. Então, palestras que ajudem as pessoas a desenvolverem sua autoestima são vistas pela casa 2. A agricultura é outra associação com a casa 2, porque um dos símbolos antigos da riqueza são as vacas. E a casa 2 é a casa de exaltação da lua. Então a lua, na astrologia védica, ela tem associação com vacas. O gado era, assim, na antiguidade, sinônimo de riqueza. E então, a atividade pecuária, quando a pessoa tem uma Amatya Karka na casa 2, ela pode se beneficiar da atividade pecuária. E ela pode vender produtos derivados das vacas, como leite, laticínios, são vistos pela casa 2. E também trabalhar com grãos, com atividade agrícola, uma pessoa que que vende frutas, legumes, grãos, que exporta, que fabrica alimentos. A casa 2 tem relação também com cosméticos de maneira geral. Então você pode trabalhar vendendo cosméticos, como perfumes, são como se fossem cosméticos também. Maquiagem é visto como cosmético, hidratantes, loções, todos os tipos de coisas que fazem a pessoa ficar mais bela, mais jovem, que ajudem a perfumar e embelezar o mundo. Cosmético entra muito nessa categoria de salão de beleza também. E eu coloquei também o açougue. A casa 2 ela também tem relação com açougues, só que eu coloquei com asterisco o açougue
pelo seguinte, porque na cultura indiana, o açougue, as pessoas que trabalham com o abate de animais e com corte de carnes, elas são classificadas como sendo Chandalas ou Dalits, que no sistema de Varnas da Índia, o sistema de castas, os Chandalas ou Dalits, eles são considerados como intocáveis, porque eles fazem uma atividade que ela é considerada adármica para a cultura védica. Então a cultura védica acredita que o ideal para se chegar a um estilo de vida sáttvico é o vegetarianismo. Então a cultura védica ela não vê com bons olhos tanto o consumo de carne como, assim, não tanto o consumo, mas é mais o abate de animais e corte de carnes. Então essas pessoas são classificadas como intocáveis, embora existam leis na Índia hoje que são claramente, que criminalizam a intocabilidade. É considerado crime discriminar a pessoa por causa do varna dela, da casta dela, hoje na Índia. Só que existe uma cultura, assim, para além disso, que não aceita isso. E as pessoas que trabalham com abate de animais, elas têm muita associação com o Islã na Índia. Então, o Islã, ele é uma religião que é considerada muito violenta. 280 milhões de pessoas morreram desde o nascimento do Islã na Idade Média. Então, assim, a questão da intocabilidade, ela não é simplesmente a Índia discriminando os muçulmanos. É porque simplesmente existe uma questão de uma violência histórica que o Islã fez contra outras nações para tentar subjugá-las, e até mesmo massacres que ele fez. E a casa 2, ela tem associação com, como eu falei, com Touro e com Vênus. E na astrologia védica, a Vênus é considerada um planeta marca, considerado um planeta matador. Ela tem o poder de matar, porque na história védica a Vênus é conhecida como Shukracharya, ou simplesmente Shukra. E Shukra é o guru, ou o mentor espiritual dos Asuras, que são os antidevas, que são como se fossem titãs. Então, Shukra ensinou Sandivani Mantra, ou Sandivani Vidya, que é a arte de ressurreição para os Asuras. Então, sempre quando um Asura morria, outro Asura entoava a arte de ressurreição e ele voltava à vida. Então a casa 2 ela tem tanto uma relação com ressurreição, quanto também com matar. Porque Vênus rege tanto ressurreição quanto o ato de matar alguém, ou simplesmente matar um animal. Então, na perspectiva védica, o consumo de carne ele tem relação com Vênus. E o abate de animal ele tem relação com Vênus. Tanto que as religiões abraâmicas, que são baseadas no sacerdócio de Vênus, elas estimulam bastante o consumo de alguns tipos específicos de carne e prescreve alguns tipos específicos de abate. Então, no contexto do Brasil, não existe isso, porque o Brasil é um país fundado por católicos de maioria cristã, então não existe isso de assim uma certa condenação social ao consumo de carne, sobretudo de carne de vaca, a carne de boi. Mas na cultura indiana é um grande pecado isso é considerado um grande pecado. Então eu coloquei com asterisco a prática do açougue, porque embora ela esteja associada com a casa 2, mas se você for trabalhar com açougue na Índia, embora não seja uma profissão ilegal, como eu expliquei, porque a intocabilidade hoje ela é ilegal, mas ela é bastante moralmente condenada na cultura hindu, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu acredito que eu cobri todas as profissões que são mais objetivamente associadas à casa 2. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!